Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é Guilherme Mulato. Eu vim aqui hoje falar sobre o tempo de cura de uma tatuagem, tá? E como você vai cuidar dela para ter uma recuperação saudável, pelo menos ao meu ponto de vista, tá? A tatuagem, ela demora em média 3 semanas para estar recuperada, tá? O retoque da tatuagem ele tem que fazer entre 30 e 45 dias, porque é o tempo que a pele ele já se recuperou por completo, mas a pele ela ainda não fechou completamente, né? Não está atrelada ainda. Então, tem alguns estudos que mostram que o correto a se fazer para o retoque, no caso, seria entre 30 e 45 dias. Então, você tem que entender que a tatuagem, as 3 primeiras semanas são as semanas principais para você poder estar cuidando da tatuagem. E como que a gente faz esse cuidado da tatuagem, tá? A primeira semana da tatuagem, a tatuagem vai ser como se fosse uma ferida aberta, tá? Então ela vai ter vermelhidão, provavelmente vai ter inchaço e vai ter tem algumas vezes que tem uma secreção, tá? Então, nessa primeira semana é crucial você tá fazendo a hidratação, você está fazendo a proteção ali da tatuagem para ela tá fazendo a cura corretamente, tá? Eu aconselho geralmente somente o uso de hidratante, mas em casos específicos em que a tatuagem inflama, alguma coisa assim, tem alguma reação alérgica e tal, e alguma reação inflamatória, eu geralmente aconselho passar passar pomada anti-inflamatória e também tomar anti-inflamatória via oral, tá? Então, eu aconselho pelo menos isso daí quando tem esse tipo de risco no caso de secreção, tá? Tem às vezes um caso ali, um quadro de infecção na tatuagem, tá? Então, isso não é muito comum, geralmente isso acontece quando tem uma exposição muito grande no caso da tinta e da agulha num local só. Isso pode realmente acontecer, é uma superexposição ali à tinta e aos ferimentos da tatuagem, mas isso não é tão comum, mas isso pode acontecer e isso é resolvido geralmente aí com pomadas tipo Nebacetin, Bepantol, Bepantris e tomando ibuprofeno geralmente funciona, tá? Eu não sou médico, mas pelo que eu estudei já a respeito de tempo de cicatrização e pele e tudo mais, esses são as coisas que funcionam para esse tipo de quadro. Para um quadro normal de tatuagem, somente a tatuagem descascando ali e tal, e sem muito machucado, somente o hidratante, pelo menos 5 vezes ao dia, lembrando de estar lavando a tatuagem, geralmente com sabonete específico para ela, no caso, se você for comprar, por exemplo, um Protex, que tem aquele sabonete em barra Protex, usar o sabonete somente para tatuagem e não usar ele no corpo todo, porque senão você pode pegar todas as bactérias que tem no corpo todo e passar para a tatuagem, e isso não é o adequado. Então, limpe a tatuagem com um sabonete somente para ela, reserve o sabonete para pelo menos nas primeiras 3 semanas você estar usando somente o sabonete somente para tatuagem, tá? A segunda semana, geralmente a pele começa a descascar e coçar, tá? Mas isso é importante, não você não tirar essas cascas, tá? Que fazem na tatuagem, que cria na tatuagem, não tire e não coce, tá? Uma solução para coceira que eu passo geralmente para os meus clientes quando estiver coçando, bate, tá? Dá umas batidinhas assim, que ele para de coçar, geralmente. Passa o hidratante, que também para de coçar, e não tire as pelezinhas, as casquinhas que ficam na tatuagem, tá? Porque essas casquinhas fazem com que, tipo, se você começar a tirar, faz com que ele descasque mais e acaba tirando um pouco do pigmento, da pigmentação da tatuagem, pode ocorrer ali
que vai desbotar a tatuagem muito mais facilmente, tá? Então, evita de ficar tirando, né, aquelas casquinhas, tá? A tatuagem, depois de 3 a 4 semanas, ela começa a ficar um pouco mais clara por causa da formação da pele seca na parte de cima, né? Então, essa parte seca, se você continuar passando hidratante e depois de 3 a 4 semanas você passar um esfoliante, você vai ver que a tatuagem vai se renovar, a cor da tatuagem vai ficar muito mais viva, isso justamente porque tem uma camada de pele mais seca, uma camada de pele já renovada, sem pigmento na parte de cima da tatuagem. Então, tente, às vezes, passar um esfoliante ali, um hidratante e tal, que você vai ver que a tatuagem vai renovar a cor dela novamente, né? Então, os cuidados é basicamente isso. Eu aconselho geralmente Hidratação, tá? Com creme hidratante. Geralmente eu aconselho cremes hidratantes neutros. Eu tenho no estúdio lá, tenho uma parceria com uma empresa que faz os produtos deles baseados na tatuagem, né? Então, são específicos para tatuagem. Então, esse tipo de produto, obviamente, que para tatuagem é melhor, mas se você não tiver os recursos para comprar esse tipo de produto, eu aconselho vocês a comprar, geralmente, hidratante neutro, sabonete ou Protex, né? O Protex, eu acredito que seja mais adequado. Apesar de estar fazendo propaganda aqui, paciência, né? Não estou ganhando nada para isso, mas para vocês eu acredito que seja o melhor vocês se atentarem um pouco nessa questão, tá? O protetor solar, o uso do protetor solar também é muito importante, tá? E roupas que cubram a tatuagem por um tempo, para as primeiras semanas seria mais interessante. E manter a limpeza, com toda certeza, seria o mais adequado, tá? Lembra que a tatuagem ela precisa de tempo para cicatrizar, tá? Então você precisa sempre estar tomando cuidado na questão do hidratante, você sempre está passando hidratante, você sempre está fazendo a limpeza e acreditando, né? E acatando as restrições alimentares do seu tatuador. Eu não vou dizer as restrições alimentares minhas aqui, porque de tatuador para tatuador diverge muito. Só a questão da hidratação, a limpeza e o cuidado, que isso é uma questão um pouco unânime, né? Mas a questão de alimentação varia de um tatuador para outro, então eu acredito que vocês devam estar seguindo as restrições ou as recomendações dos tatuadores de vocês, tá? Então, tem que se lembrar que o seu tatuador é o dono da tua arte e é a pessoa que vai te dar a garantia do teu produto, do teu serviço, da tua tatuagem. Então, lembre-se que você, se der errado alguma coisa, quem você tem que cobrar é o seu tatuador. E eu não me responsabilizo por isso, né? Então, você tem que cobrar o seu tatuador, visto que ele fez o trabalho, ele teve todo o cuidado ali na questão da biossegurança, ele passa para você esses cuidados. Se der alguma coisa errada, se você tiver alguma reação, alguma coisa, vocês têm que cobrar o seu tatuador para ter a garantia do serviço, tá? Então, sempre cobre o tatuador nessas questões, beleza? Então, se você tiver algum problema com relação ao cuidado, limpeza e tal, e tiver alguma dúvida com relação à alimentação, cobre o seu tratador, porque ele também é responsável por passar essa informação para você, beleza? Então é isso, muito obrigado. Isso é um breve resumo aí da questão dos cuidados da tatuagem, tá? Mas espero estar ajudando se você tem alguma dúvida. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não esquece de deixar o teu like, comenta alguma coisa ali se você tiver alguma dúvida.
e compartilhe com seus amigos, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.